Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, e os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz existe em você, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irei de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, trazer luz a essa palavra, entendimento aos nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, servir ao Senhor com o nosso coração íntegro, sem estar divididos entre dois reinos, sabendo, ó Deus, que quem nos sustenta é o Senhor, que nos deu vida, que nos deu fôlego de vida, e que tem guardado os nossos corações no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Essa é uma leitura de um texto conhecido do Evangelho de Jesus. Aqui ele está ali nos montes fugiu. Ele está aqui desde o capítulo 5, no Sermão do Monte. É isso que eu queria falar. Está aqui falando de algumas coisas, e entre elas ele entra nesse assunto, que é um assunto que eu queria tratar nessa noite, que é falar sobre um Deus deste mundo, que é o dinheiro. E que muitos de nós, até mesmo cristãos, até mesmo pessoas que estão na igreja, que deveriam ter esse entendimento, mas pela nossa criação, pelo mundo que nós vivemos, e desde essa época de Jesus, nós fomos criados e fomos ensinados que as pessoas valem pelo que têm, não pelo que são.
E em busca dessas coisas nós trabalhamos muito, nós dedicamos muitas horas, muitos anos das nossas vidas para conquistar coisas que o dinheiro pode comprar. E Jesus está aqui falando com os seus discípulos sobre não ajuntar tesouros nesse mundo, não ficar preocupados, ansiosos, inquietos com o que havia de comer, com aquilo que havia de beber ou com aquilo que havia de se vestir. E Jesus vai tentar ensinar para os discípulos sobre essas coisas, mostrando para eles, através da criação, de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E se esse Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança tem o poder de fazer coisas maiores, quanto mais esse mesmo Deus não teria o poder de fazer coisas menores. Esse Deus que criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, não teria esse mesmo Deus o poder de prover, de sustentar esse mesmo homem que ele criou com todas as coisas? E Jesus vai tentar ali provar para eles, através inclusive levando eles a pensarem, a usar o raciocínio das suas mentes nessa lógica da criação, nessa lógica do poder de Deus. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno e o dinheiro tem tomado o coração de muitas pessoas e ele tem, infelizmente, sido um adversário de Deus. Se Deus tem um oponente, às vezes nós pensamos que o principal oponente de Deus é o diabo, e sim, o diabo ele circunda ao derredor, ele quer matar e destruir o homem, mas no mundo que nós vivemos, desde essa época, um grande adversário de Deus são as riquezas desse mundo, são o dinheiro, porque o dinheiro ele traz poder às pessoas. O dinheiro ele traz realizações, ele traz para as pessoas aquilo que muitos sonham em conquistar, em chegar nos lugares e serem respeitados. E nós sabemos que o que o Senhor espera de nós é ter um coração íntegro, reto, serem pessoas honestas, cumpridoras dos seus deveres. Assim Deus, quando olha para Jó, o diabo quer ali tocar a vida de Jó, e Deus fala então para o diabo: você tem visto o meu servo Jó, um homem íntegro e reto, e que se desvia do mal. Para Deus essas qualidades são qualidades principais, primordiais, que é o que vale para Deus quando olha para nós. Nós sabemos que Jó era um homem rico, mas Deus não olha para Jó e diz: olha, você tem visto o meu servo Jó, um homem próspero e rico, que conquistou muitas coisas nesse mundo, que tem muitas posses e que talvez por isso é respeitado por muitos. Não, Deus de maneira nenhuma fala isso. Deus fala: olha para o meu servo Jó, um homem íntegro, reto, com integridade, com honestidade no seu coração, e que se desvia do mal. Essas são as qualidades que Deus, quando olha para um homem, e Ele quer ver dentro do coração do homem. Mas muitas vezes nós temos buscado essas coisas. Essa palavra primeiro serve para mim, e eu acho que vai servir para você. E eu vou discorrer aqui algumas verdades, alguns pontos nesse texto que nós lemos, para a gente entender aquilo que Jesus queria ensinar, aquilo que Jesus queria falar para nós.
E o primeiro ponto que ele aborda aqui é: não acumulem tesouros nessa terra. Ele está dizendo aqui no versículo 19: não acumulem para vocês tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Naquela época as pessoas, qual que era o sinal de riqueza das pessoas? Eram as suas vestes, suas roupas, cheio de púrpuras, até mesmo bordadas de ouro, e a sua prata, o seu ouro, suas moedas, era um sinal de riqueza. E Jesus estava querendo dizer para os discípulos: olha, não acumulem tesouros nessa terra, porque essas coisas são passageiras. Hoje você pode ter, mas amanhã você pode perder tudo. Jesus diz: essas coisas, a traça corrói, a ferrugem destrói, e o ladrão pode entrar, arrombar e roubar. E hoje, aquilo que você tem, que é o sinal da sua riqueza, do seu poder, então isso pode se desaparecer. Então essas coisas não têm valor para Deus. Essas coisas são passageiras. E Jesus estava querendo ensinar para eles: olha, eu não estou querendo dizer para vocês que vocês não devem ter dinheiro. Jesus não estava querendo ensinar para os discípulos que eles não precisavam de dinheiro, que eles não precisavam de ter poder através do dinheiro, de ter posse, de ter bens. Jesus não estava dizendo: olha, vocês não precisam trabalhar, porque o seu alimento, a sua provisão vai cair do céu. E eles poderiam dizer: Jesus, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou pagar minhas contas? Talvez você está me ouvindo aí, mas como que eu vou não dar valor no meu trabalho, não vou trabalhar muito para ganhar dinheiro e para sustentar minha família? Porque a ansiedade que Jesus está falando é o excesso do futuro. Nós trabalhamos muito e nós valorizamos muito o ter, porque nós queremos garantir o nosso futuro. Isso não está errado. E o Evangelho em nenhum momento condena isso. Nós termos condições financeiras e posse para, quando nós envelhecermos, termos um recurso. Não é errado eu ter dinheiro, posses, para cuidar da minha família, até para deixar coisas ou bens para os meus filhos, para eu ter condições de cuidar da minha família, dar à minha família conforto, e até mesmo quando eu precisar de dinheiro para cuidar de uma enfermidade ou de uma doença. Jesus não estava dizendo que eles não poderiam ter isso, mas o que Jesus estava dizendo é que essas coisas não podem, de maneira nenhuma, ocupar o lugar de Deus em seus corações. O que Jesus estava querendo dizer é que essas coisas, que isso não pode ser a razão principal das suas vidas. O que Jesus estava querendo dizer é que vocês não devem morrer de trabalhar o dia inteiro, anos da sua vida, para conquistar e para garantir um futuro. Um futuro para você, um futuro para sua família, ter posses, bens. Jesus está querendo dizer: olha, ao passo que se alguém faz isso, são pessoas incrédulas, não creem que Deus pode prover nas nossas vidas, que Deus não pode nos sustentar. E então nós fazemos do dinheiro, das riquezas desse mundo, e nós fizemos disso um Deus desse mundo. Eu quero dizer para você, o dinheiro, a riqueza, ele é um Deus que exige muito de nós. Ele é o Deus desse século, ele exige muito de nós. Ele exige o seu tempo. O Deus desse mundo, que são as riquezas, o dinheiro, ele exige dedicação exclusiva. Mas como assim, pastor? Eu provo para você.
Muitos de nós, muitas pessoas, eles ficam bem, eles estão bem emocionalmente, eles estão bem com as pessoas. Muitos crentes estão bem na igreja quando tudo vai muito bem. Quando a sua conta está cheia, quando ele tem um bom salário. Mas quando ele vem, a sua renda diminui, a sua renda baixa, ou quando ele entra numa situação difícil financeira, então ele entra em crise. Porque ele não acredita que esse Deus, que é um Deus criador, que fez o homem à sua imagem e semelhança, tem o poder de cuidar dele. Porque ele acredita que quem tem o poder de cuidar de nós, de nos dar um futuro, de nos dar uma garantia, é o dinheiro. Vocês estão entendendo meu raciocínio? Até eu penso isso. Até eu me pego nessas questões. Eu estou pregando para mim. Eu trabalho o dia inteiro. Por que você trabalha o dia inteiro, pastor? Para ter dinheiro. Então você é um incrédulo? Eu acho que sim. Preciso me converter. Preciso converter. E não adianta você olhar para mim que talvez você também é assim. Talvez você também é assim. Talvez você não acredite que Deus pode prover. Nós acreditamos muito, nós colocamos muita nossa confiança e nós descansamos nos bens que nós temos. Torre forte é o nosso dinheiro. Torre forte é o nosso dinheiro. 1.000 cai ao meu lado, 10.000 meu direito, se eu tiver dinheiro, se eu tiver poder, se eu tiver recurso, ninguém poderá contra mim. E muitas atrocidades têm acontecido por conta do poder do dinheiro. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos dá semente para semear, para espalhar, não para reter. Sabe quando é que Deus nos ensina que o dinheiro, as riquezas desse mundo se tornou um Deus? E é um Deus que é chamado de Mamon, o Deus das riquezas, o Deus do dinheiro. É quando nós deixamos de espalhar a semente que Deus nos deu. Que nós deveríamos espalhar, nós deveríamos semear a semente para nós nos alimentarmos e alimentar quem está conosco. Quando é que o dinheiro virou um Deus desse mundo? É quando nós deixamos de semear a semente, nós retemos ela, construímos para nós celeiros. Quando nós deixamos de semear aquilo que Deus nos deu e retemos para nós. Há muitas pessoas e cristãos que vivem numa correria de ter dinheiro, de conquistar. Tem pessoas entrando em apostas, em investimentos de risco, perdendo tudo que tem, perdendo até casa, perdendo o casamento. O dinheiro tem sido motivo de guerras nesse mundo. O dinheiro tem sido motivo de divisões, separações, brigas de família, separação de casal. O dinheiro, mamon, tem se tornado algo que tem tomado o coração das pessoas. Tem tomado o coração do homem. Tem pastores corruptos que o que vale para ele é o dinheiro. São as coisas, a posse. E às vezes nós crescemos vendo isso. Entendemos quem é respeitado não quando você tiver poder. E poder é o quê? Dinheiro. Eu tenho um amigo que tem muito dinheiro. Ele é médico. E a gente jogou bola há muitos anos. E eu tive que aposentar, infelizmente. O David conhece ele. O João Paulo joga bola. Infelizmente, eu tive que aposentar.
no futebol pelo meu problema aqui na bacia. E esse amigo meu que tem dinheiro, ele é muito respeitado lá no futebol. E ele é chato. Eu gosto dele, é meu amigo de infância, desde que eu tinha 12, 13 anos. Mas ele é um cara chato. Sabe o cara chato? Ele é chato. Cri-cri, né? Ele é pentelho, ele empurra as pessoas, ele irrita, Mas assim, ninguém fala nada para ele. Pessoas mais velhas que ele, respeita ele, e ele fala às vezes o que ele quer lá, ele irrita, às vezes no futebol ele acha ruim a situação, e briga e fala, mas ninguém enfrenta ele, ninguém fala nada. Só eu que às vezes falo para ele, porque eu tenho já intimidade, às vezes eu falo. Mas as pessoas todos baixam para ele. Por quê? E eu sempre reparei isso. Por quê? Porque ele tem dinheiro. Porque ele é rico. Porque ele é um médico. E que quando alguém precisa dele, vai lá. E ele ajuda. Ele é uma pessoa muito boa. Um homem honesto, trabalhador. 5 horas da manhã está de pé, no domingo, vai para o hospital. Ele é trabalhador. Não estou falando que ele é uma pessoa boa, honesto. Mas as pessoas respeitam ele porque ele tem dinheiro. Porque ele tem dinheiro. E ele sabe disso. E ele é arrogante nesse ponto. E as pessoas respeitam ele por conta disso. E aí, no mundo que nós vivemos, e nos lugares que nós convivemos, e aonde a gente vai, a gente percebe pessoas que ficam bajulando quem tem dinheiro. Que fica paparicando, que fica tratando de uma maneira diferente. Quem tem dinheiro? Quem já viu isso? Ou você nunca percebeu isso? Às vezes até você fez isso. Às vezes até eu já fiz isso. E aí, nós podemos raciocinar, nós podemos entender que o dinheiro tem sido um Deus nesse mundo, por isso que o Senhor fala, olha, o dinheiro, o amor ao dinheiro, né, não é o dinheiro, não é as riquezas, não são os bens, mas o amor a essas coisas e tem sido a raiz de muitos males. Quem crê que essa palavra é verdadeira? Mas não sou eu que estou dizendo, isso é a palavra de Deus. Então, o dinheiro, o poder que o dinheiro traz para a pessoa, o poder que o dinheiro traz para a pessoa tem sido, nos dias que nós vivemos, a raiz de muitos males. Então, quando nós deixamos de usar a semente que Deus nos deu para semear, para espalhar, para servir de alimento, de sustento, de provisão, e começamos a reter ela, construindo celeiros para nós então entendemos que isso é um Deus e que nos dá poder, e que nos dá recursos, e nós devemos usá-los. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9. A palavra do Senhor vai dizer, 2 Coríntios, no capítulo 9, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá a semente ao que semeia, e pão e para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará o fruto da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em toda generosidade, a qual por meio de nós resulta orações de gratidão a Deus. Amém? Amém? Então ele que dá a semente a quem semeia e o pão para o alimento também suprirá e alimentará as nossas sementes, e elas vão multiplicar e nos darão frutos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, que também é um texto, Lucas capítulo 12, desculpa, que também é o mesmo texto do Sermão do Monte, mas aqui há um relato muito interessante daquele que ajunta e nos seus celeiros as sementes.
Lucas, no capítulo de número 12. Capítulo de número 12. Versículo 16. A palavra do Senhor vai dizer: E Jesus lhe contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, coma, beba e aproveita a vida. Olha só o tanto que isso é real, quando eu estava dizendo. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. O que você tem preparado? O que você tem preparado? Para quem será? Louco, o que você tem feito com a sua vida? Destruir os celeiros que ele tinha para construir maiores, para reter mais, para juntar mais, porque é isso que traz segurança. Ele diz: então agora deleita minha alma, coma, bebe, descanse e viva feliz, em paz, vive em segurança durante muitos anos da sua vida. E muitos de nós temos feito e temos entendido que é isso que traz segurança para nós, que é o dinheiro, que é o poder, que traz para nós descanso, que traz para nós confiança. Então Jesus não acumulem, Jesus diz: não acumulem tesouros nessa terra, não acumulem essas coisas, porque elas vão tomar o seu coração. Vocês podem ter bens, vocês devem trabalhar, mas não façam dessas coisas. É um Deus na sua vida que toma o lugar de Deus no seu coração. Mas ele diz: mas acumulem no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde o ladrão não pode roubar e furtar. Ou seja, ele está dizendo: invista no céu, invista no reino de Deus, faça a boa obra do Senhor, pregue a palavra, evangelize, vai aos cultos na igreja, faça a obra do Senhor com alegria. Ele está dizendo: participe daquilo que traz para você um tesouro eterno que ninguém pode roubar. Ele está dizendo: não pode trabalhar, não é que você tem que parar de trabalhar e viver dentro da igreja. Não, mas essas coisas não devem ser um Deus para vocês e ocupar o seu coração ao ponto de você dizer: eu não vou num culto de casais porque eu não tenho tempo. Eu não participo dos eventos da igreja porque eu estou cansado. Quem já viu isso? Quem já usou esse justificativo? Tem pessoas que usam aqui hoje porque estão cansadas. Tem pessoas que não vêm à igreja e não estão aqui hoje porque estão cansadas, estão sobrecarregadas com as coisas desse mundo. Eu não vou nem dizer de um domingo, mas vou dizer de um trabalho, em um meio de semana, numa célula, num grupo familiar, numa oração, na casa do irmão, ou visitar alguém, ou um evento de homens, ou um evento de mulheres. Não, eu não posso. Eu não posso. Uma vez um irmão falou: pastor Ailton, como é que é, pastor? Eu vou ficar aí uns 3 meses sem vir à igreja, porque, afinal de contas, eu preciso trabalhar, porque eu comprei e adquiri algumas coisas, bens, lá na minha casa, e eu preciso pagar. Eu preciso juntar. O que Deus vai dizer? Louco! O que tem feito da sua alma? Quando vim te buscar, o que você tem preparado? A sua alma
no reino do Senhor. Que um dia nós seremos buscados pelo Senhor. Como nós temos investido na nossa alma no reino do Senhor. Porque nós temos muita vontade, desejo e muita garra, muita força para investir naquilo que nós podemos adquirir, naquilo que nós podemos comprar. E aí nós trabalhamos muito, aí nós focamos nessas coisas. E Jesus diz, olha, não seja isso o foco da sua vida, não seja isso o objetivo principal, a razão da sua vida, ter coisas, ter dinheiro, alcançar riquezas, porque você está dizendo assim, olha, eu não creio que o Senhor é um Deus que me dá e provê na minha vida. A palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando eu faço o contrário, eu estou dizendo, então eu não creio que esse Deus pode prover. Quem provê na minha vida é o Deus das riquezas, é o Deus do dinheiro. Eu não creio que Deus pode prover. Então eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso pagar minhas prestações. Eu também acho que você tem que trabalhar. Eu também acho que você precisa ganhar dinheiro. Mas não faça disso um Deus. E não faça disso algo que ocupa o lugar de Deus dentro do seu coração. Creia em Deus. Tenha fé que o Senhor pode prover na sua vida. Que o Senhor é um Deus provedor. Jeová Jireh, um Deus que provê nas nossas vidas. Jesus segue dizendo lá no versículo 22, os olhos são candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, então todo o seu corpo está cheio de luz. O que Jesus está querendo dizer para os discípulos? Olha, foquem, fixam os seus olhos em Deus. Vive uma vida onde o seu foco, onde os seus olhos devem estar voltados para Deus. Porque Ele pode iluminar a sua vida, o seu corpo. Iluminar tudo que você tem. Mas se os seus olhos estiverem fixos nas riquezas desse mundo, se os seus olhos estiverem fixos naquilo que o dinheiro pode comprar, então ele diz, grandes será a sua trevas. Ele está dizendo, olha, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos estiverem fixos nas riquezas deste mundo, no dinheiro, então você andará em trevas, e grande serão as suas trevas, e você não será iluminado. Agora nós que andamos crendo num Deus que é provedor da nossa vida, Deus nos iluminará. Quem crê nessa palavra? Que a palavra do Senhor é lâmpada para os vossos pés. Quem crê? E é luz para os vossos caminhos. Amém? Você crê? Então não fique mal se o sua renda baixar. Então não fique depressivo se você perdeu o emprego. Em 2003 eu perdi um emprego que eu tinha num colégio muito bom. Eu fiquei quase que deprimido. Cheguei em casa, eu não sabia o que eu dizia para minha esposa. Porque eu penso que eu sou o provedor. Aí está o erro. Quem é o provedor de sua casa? Hã? Quem? Mas nós falamos, somos nós. Inclusive nós até ensinamos isso. Nós até ensinamos isso. Fala, Lucas, você tem que ser o provedor de sua casa. Não tá errado, a gente tem que ser o provedor. Sim, mas é um provedor que anda e confia em Deus. Que se não for Ele que dá, então nós não podemos prover nada dentro da nossa casa. Porque quem provê dentro da nossa casa é Deus. Amém? É Ele que segura o que você tem, que faz com que os seus recursos rendam, que faz com que a sua família viva sobre uma promessa de Deus. Amém? Você pode ganhar o dinheiro que for, mas Jesus disse, isso a traça e a ferrugem vai destruir. Louco! Louco! Não retenha, não construa celeiros. Deus nos deu recursos para ser usados.
Deus não nos deu recursos para retermos, mas para abençoar, para multiplicar, para plantar e colher. E aí nós gastamos horas e horas da nossa vida, não só trabalhando, não é suficiente, não só gastando horas da nossa vida, não é suficiente. Mas nós temos que fazer o quê? Investimentos em moedas, criptomoedas, bet, aposta, como é que se chama aquilo lá? Bet o quê? Futebol? Tem jovens que estão endividando a sua família. Olha lá, não mexe com isso. E os jovens hoje, vocês não têm noção do que eu vou dizer aqui agora. Eu convivo com eles todos os dias. Vocês não têm ideia do que eu vou dizer aqui. Eles têm convicção, esses jovens hoje têm certeza de que eles vão se dar bem com essas coisas. Ele não tem dúvida disso. Ele, inclusive, nem precisa trabalhar. E nem precisa estudar. Estudar é pior ainda, trouxa. Quem estuda é trouxa. Porque se eu ganho muito mais que fazendo isso aqui e aquilo. Aí eu tento explicar para eles a lógica. Olha, presta atenção aqui. Presta atenção. Você acha que quem criou esses jogos, ou quem é o dono do banco, ele vai ofertar para as pessoas uma maneira de você se dar bem ou ficar rico? É lógico que não, isso é um algoritmo, uma máquina. Ele faz você ganhar uma vez, duas, e você conhece alguém que ganhou, e você vai investir de novo, e vai ganhar de novo. E aí, uma hora você vai perder tudo, porque se você ganha, alguém perdeu. Ninguém só ganha. Para você ganhar, alguém perdeu. É um jogo de ganho e perdas. Você precisa estudar muito, você precisa ser muito bom. Você precisa ser um profissional da área de finanças. Estudar, ser um economista, uma pessoa que tem know-how em investimento financeiro. Não é um negócio fortuito. Esse bet, o quê? Sport bet. Olha para mim aqui, você está na internet, ninguém vai me ouvir mesmo. Vocês criaram isso para pegar dinheiro das pessoas. Alguém está rico com isso. E não é você que vai ficar rico. Isso é uma lógica. Tem lógica. E aí eu falo para o Zé Luiz, Zé Luiz, eu coloquei lá R$20 e ganhei 2 mil. Zé, não, é mesmo? Aí eu vou fazer também. Quem fez isso? Eu, trouxa aqui, ó. Não com bet, esses apostas. Fiz com criptomoeda. Em 2021. Em 2021, na pandemia. O momento ruim da nossa vida, aquilo lá. Você ficar à toa, fazendo só besteira. Eu trabalhava, dava aula, apesar do governo federal, disse que eu não dei aula, não. Que eu ficava à toa dentro de casa. Sabia disso, pastor Ailton? O Bolsonaro atrasou do governo dele 1 ano e 8 meses do quinquênio dos professores. Ou seja, nós não trabalhamos durante 1 ano e 8 meses, nós ficamos à toa. E só minha família sabe que eu dei aula. Dei aula ou não dei? Inclusive até meu cachorro que já morreu, que ele assistia aula comigo lá na escada. Mas morreu, não tem de eu provar agora. Mas está gravado na minha sala. Apesar dos alunos não ter assistido, né? Apesar dos alunos não ter assistido a aula, que eu fiquei lá 1 ano e meio dando aula, eu falava assim: oi, alguém, câmbio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tri. É isso que eu fazia? Não, vou dar aula para vocês, mas não, tchau. Aí passava 5 minutos, alguém levantava a mão. Professor, voltou. Mas lá estava logado, 40 alunos. 40. Só a fotografia deles. Outros colocavam a fotografia de um animal, de um super-herói. Super-herói, assim, você não via o cidadão, ninguém punha a cara assim.
Você entendeu? Ele não estava lá. Ele estava logado para ganhar presença. A prova que eles faziam de matemática, 10 questões, o programa, a plataforma me dava lá o resultado. Tinha alunos que faziam uma prova de 10 questões em 42 segundos. 42 segundos. Eu falei, cara, você é fantástico. Mas os bons alunos, eles são bons em todo tempo. Ele é bom no momento ruim, de escassez, ele é bom na bonança, ele é bom, não adianta. Está lá, 53 minutos, o menino fazendo a prova. Fazendo a prova. E o outro, sabe o que ele fazia? Marcava lá alternativas. Aleatoriamente, não quer nem saber. Aleatoriamente. E aí eu fiz algumas besteiras nesse momento. Um primo da minha esposa foi lá em casa, dormiu lá, enviado por Deus. Mas eu gosto dele, abençoado, enviado por Deus. Está olhando com a cara ruim mesmo. E aí no domingo ele falou, rapaz, tem uma moeda, uma criptomoeda que cresce. Eu até falei para o Sam uma vez, Sam, investe lá. O Sam é economista, né? O Sam é agente financeiro, entende bem dessas coisas. Eu falei, não, pastor, não mexo com essas coisas não. Investimento de risco. Aí eu peguei 15 mil reais que eu tinha, para ser bobo, e comprei a moeda num domingo, antes de ir para a igreja. Comprei 15 mil de moeda. Terça-feira, eu tinha 24 mil reais. Pum, vendi. Falei, pô, tô rico. Já sei, se eu ganhar 1.000 por mês, tá bom. Em 3 dias eu ganhei 15 para 24 mil, pô, é isso aí, ué. Pronto. Sabe o que aconteceu, meu Deus? Fiquei 2 anos afundado nesse negócio. Aí eu ganhei, no ano, um lucro de 10 mil. No outro ano eu tive 20 mil de prejuízo. Aí eu vi que eu estava quase que endemoniado, fiz uma oração de arrependimento, confessei meu pecado e busquei libertação. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E Deus me libertou. E Deus me libertou. Amém? Quem dá uma salva de palmas no Senhor? Por quê? Porque eu tinha convicção de que o dinheiro é um Deus poderoso. Me dá poder. Compra as coisas. E aí sabe o que aconteceu, pastor Ailton? Eu peguei 10 mil reais e joguei no lixo. É isso que eu fiz. É como se eu tivesse pegado 10 mil reais. 10 mil reais. São quantas notas de 100? Psst, jovens aí. Quantas notas de 100? Não é possível um negócio desse. Não é possível. Eu falo isso na sala de aula. Eu tenho meninas pequenas e eu faço essas perguntas para várias vezes. Aí eu tenho alunos venezuelanos, porque tem um monte espalhado pela cidade. E aí o menininho levanta a mão e fala. Porque eles foram ensinados para estudar. Lá, num país opressor, ditador, ele não tem celular, não tem acesso às coisas, ele tem que estudar. Então aí vem para o Brasil, aí ele muda. Em 2 anos ele se perdeu. Coisa terrível aqui, viu? Esse país. Temos que orar muito. Aí eu joguei 10 mil no lixo. Veio ter dado para a igreja, ajudar as pessoas, né, quem precisa, joguei fora. Perdi tudo, 10 mil. E aí eu fui liberto, Deus me libertou. E a partir disso eu tenho visto que essas riquezas, que o dinheiro tem sido um Deus na vida das pessoas. Nós temos que deixar de confiar em Deus para confiar no que o dinheiro pode fazer. Nós temos que deixar de fazer as coisas de Deus, porque nós não temos tempo para fazer as coisas de Deus, porque nós trabalhamos muito. Nós temos dado muitas justificativas que nos convencem a nós mesmos. E as nossas justificativas são boas, elas são plausíveis. Nós até entendemos que nós realmente estamos certos, mas nós damos essas justificativas para não fazer aquilo que Jesus e que Deus espera que nós façamos.
Então Jesus estava falando para os seus discípulos, já estou terminando, não façam isso. Não façam isso. Não coloquem o seu coração nas riquezas, nas coisas desse mundo, porque elas são passageiras, elas vão se perder. E Jesus não compara o dinheiro a um Deus. E aí ele fala depois, dando sequência, na preocupação das pessoas em relação ao futuro. Ansiedade, muitos dizem que é excesso de futuro. A ansiedade gera o que em nós? Preocupações. Minha esposa linda ali, professora de letras, o que é preocupação? O que é? Vamos destrinchar essa palavra, que agora eu sou professor de português, vocês sabiam disso? Não? De geografia também. E de história também. E de artes. E de ciências. Eu sou tudo. Mas eu valorizo mais a matemática, Wilson. Eu sou totalmente... eu prefiro muito mais a matemática. Eu falo para meus alunos, vocês são o único da escola que tem um professor de matemática. Então, quem é o melhor professor de matemática que eles? Você! Eles gostam, eu sou mesmo, não adianta. Mas eu tenho que dar aula de tudo para eles. E aí, nós podemos ver que essa condição nossa de poder confiar no dinheiro e deixar de confiar em Deus, nos deixa preocupados. O que é preocupar? É ocupar-se antes. Ocupar antes daquilo que vai vir a acontecer. Que não aconteceu, mas que vai acontecer. Por isso Jesus diz, ele falou aqui no versículo, alguém pode ler? Eu já esqueci. Cada dia, não se preocupeis com o dia, porque, continua aí o versículo, alguém. Basta cada dia o seu próprio mal. Tem gente que não acha suficiente o mal de hoje, ele já quer preocupar com o mal de amanhã. Jesus está dizendo assim, olha, o fulaninho, você já está com muito problema hoje, mas você já não basta o de hoje, você já está querendo preocupar pelo de amanhã. Então tem muita gente preocupado com o futuro, preocupado com amanhã, sendo que você não pode mudar uma vírgula. Aí Jesus diz, olha, vocês não podem mudar as coisas pequenas, vocês estão preocupados com as coisas mínimas da vida, e enquanto vocês estão preocupados com essas coisas, e não tem fé que Deus pode fazer a máxima, o maior. Ou seja, se Deus deu a vida ao homem, Deus não pode dar alimento para esse homem, Deus não pode vestir esse homem, Deus não pode prover na vida desse homem. Raciocina comigo, usa uma lógica aqui. Agora eu quero que você use a lógica. Estou falando nada espiritual, não. Olha para mim aqui, ó. Bem professor de matemática exatas. Se Deus criou o homem, se eu acredito que Deus nos deu vida e nos criou, esse mesmo Deus não pode nos sustentar? Se Ele faz o máximo, Ele não pode fazer o mínimo? E Jesus vai querer ensinar isso para os discípulos. Ele está querendo dizer, pensa. Jesus está falando para os discípulos, olha, eu estou querendo ensinar para vocês, usa o seu raciocínio. Aí ele segue dizendo para os discípulos, Deus deu vida ao homem, não poderia dar o sustento. Depois ele vai dizer, no versículo 26, observa as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Depois ele vai falar dos lírios dos campos, que eram florzinhas de todas as cores,
que dava a sua flor hoje, mas durava apenas 2, 3 dias, e elas já secavam, caíam. E ele diz, e depois elas iam servir para o fogo, porque naquela época elas eram colhidas para se fazer fogo, queimada. Então, se Deus pode vestir os lírios dos campos e dar a ele vestimentos que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu igual a eles, e se Deus, esse mesmo Deus que veste os lírios do campo e cuida das aves, do menor dos seres que ele criou, ele não vai cuidar do maior esplendor da sua criação, que é o homem? Então, Jesus faz com eles uma reflexão da teologia, ensina para eles sobre a criação, volta na criação, vê o que Deus fez. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, é o maior esplendor da sua criação. E aqui fica claro que Jesus não era um ambientalista, viu, Ana Clara? Jesus não era um ambientalista. Jesus deixa claro que o homem é maior do que as aves, que o homem que Deus criou, e que Deus criou também os animais, e diz para ele, domine sobre os seres, lá em Gênesis, domine sobre os animais, domine sobre as aves, sobre os répteis, sobre os peixes. Então Deus entende que o homem é maior do que os animais. O homem, a criação de Deus, o esplendor da sua criação, o homem é o ápice da criação de Deus. Então para ele, Deus, o homem é como se fosse algo que Deus criou e vai proteger, e vai guardar, e vai sustentar, e vai prover. Quem crê nisso? Então não chore se você está com dificuldade. Deus vai prover, amém? Deus vai prover para quem? Para todos os habitantes da terra? Não, Deus vai prover para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que reconheceram que Ele é o Senhor, que se arrependeram, e que olham para Deus e vê Deus como um Deus poderoso, Deus que é maior do que todas as coisas nesse mundo. Por isso Zaqueu, quando converte, ele vai e dá e devolve tudo aquilo que ele roubou, e vou restituir 4 vezes mais. Por quê? Porque Zaqueu entendeu que quando ele se arrependeu e converteu, não dá para ele servir a 2 senhores. Que Jesus diz, não é possível servir a 2 senhores. Na época da escravidão, na época de Jesus, as pessoas que eram escravos, ele era escravo de dedicação exclusiva. Os seus filhos eram escravos. A sua vida pertencia ao seu Senhor. Ele não podia ter 2 empregos, 3 empregos, como eu tenho. Ele era servo daquele Senhor. Por isso Jesus está dizendo para os discípulos, olha, não tem possibilidade, não tem como você servir a 2 senhores. Ou há de aborrecer a um e agradar o outro, que não tem possibilidade. Então Zaqueu naquele momento entende, eu servi o dinheiro é um Deus para mim, as riquezas é poder para mim, mas agora que eu conheci o Senhor, então o meu coração se constrangeu ao tal ponto que eu quero restituir. Então Zaqueu naquele momento entende que o dinheiro não podia mais tomar o seu coração. O seu coração. Você entende isso? Feche os teus olhos, eu queria que você fizesse uma oração comigo de arrependimento. E se o dinheiro, as riquezas desse mundo, de forma inconsciente, não de forma consciente talvez, mas talvez de forma inconsciente, sem você querer, tem sido um Deus na sua vida, tem tomado o lugar de Deus no seu coração, tem feito você correr, trabalhar, e não desfrutar do melhor que Deus tem para você. Fecha os teus olhos. Senhor, nós entramos em cadeias que nos amarram e prendem.
as riquezas e o dinheiro desse mundo tem nos amarrado, Senhor. Em ciladas e armadilhas. E por muitas vezes nós acreditamos, Senhor, nós queremos orar e arrepender nosso coração. Nós deixamos o Senhor de lado. E muitas vezes deixamos de acreditar que o Senhor é provedor. Para acreditar, ó Deus, que o dinheiro garante o nosso futuro. Afinal de contas, nós precisamos garantir o nosso futuro. Afinal de contas, nós precisamos ter recursos, ó Deus, para quando nós precisarmos da velhice, não passarmos necessidade. Senhor, isso não está errado. O Evangelho não nos condena em buscar nossos recursos, mas condena, ó Deus, quando isso toma o coração, toma o nosso coração, toma o lugar de Deus em nós, e tomando o lugar do Senhor em nós, nós não desfrutamos das benesses do Senhor. Não podemos, ó Deus, desfrutar das maravilhas do Senhor. Ó Deus, correndo atrás desses recursos, muitos de nós, ó Deus, não desfrutamos nem da nossa família. Muitas vezes, ó Deus, nós nos achamos nesse lugar, um lugar, ó Deus, em que nós, ó Deus, nos colocamos por conta do ter, do querer, do conquistar, do comprar, ó Deus, do adquirir. Nós entramos, ó Deus, num lugar que não tem como sair. Porque nós nos tornamos escravos, ó Deus, desse Senhor. O Senhor nos ensina o Evangelho, nos ensina, ó Deus, a viver. Mesmo, ó Deus, eu sei que muitas pessoas trabalham, tem, ó Deus, recursos, tem carro, tem casa, ó Deus, mas essas coisas não tomam o lugar do Senhor em seus corações. Não tomam o lugar do Senhor em seus corações. Muitas pessoas, ó Deus, têm riquezas, têm posses, conquistaram coisas, mas são totalmente desprendidos. Não retém celeiros para si, mas espalham, ó Deus, sementes. Deus nos abençoa, Senhor, nos perdoa. Nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus.